A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, momento de estudo das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o diácono Peter Zuck, vou acompanhá-los nesse momento de louvor, de adoração, de estudo e de aprofundamento da palavra do Senhor. É claro, estou aqui acompanhado do nosso amado, querido professor e pastor Mário Souza. A paz do Senhor, pastor Mário. A paz do Senhor, irmão Peter, irmão Jairo, que está ali nos dando toda a assistência técnica para que chegue a você este programa com uma excelente imagem, com um excelente som digital, para você e para todos os que nos acompanham ao redor do mundo. Gente, hoje, 16 de março, do ano da graça de Deus de 2026. Estamos chegando, meus queridos irmãos, amigos, companheiros em Cristo, e muito especialmente, professores e alunos da nossa querida Escola Dominical, a penúltima lição desse trimestre. Que trimestre maravilhoso, não é? Estudamos sobre a Trindade. E de maneira bem específica, estudamos sobre o Pai, estudamos sobre o Filho e estudamos sobre o Espírito Santo. Foram 9 lições dedicadas a cada uma destas 3 pessoas da Santíssima Trindade. Aliás, foram 10 lições, né? 10 lições. A partir da 11ª, que foi a semana passada, aí estudamos sobre o relacionamento entre o Pai e o Espírito Santo. E hoje, lição de número 12, que é a penúltima, vamos estudar sobre este relacionamento, desta feita, o Filho e o Espírito Santo. Que coisa linda, irmãos. E na semana que vem, já estaremos estudando sobre a Trindade, no seu âmbito geral. Mas nesta lição, especificamente, vamos estudar sobre este relacionamento maravilhoso existente entre o Filho e o Espírito Santo, entre o Espírito Santo e o Filho. Temos certeza que muito teremos a estudar, como também a aprender. E esta lição estaremos estudando em classe no próximo domingo, dia 22 de março de 2026. Então você tem toda esta semana para ouvir de novo, né? Fazer as suas anotações e assim preparar o seu estudo, se você é professor, para dar no domingo, e você também preparar o seu estudo, né? Para ter a sua participação de maneira mais direta na sua classe no próximo domingo. Voltando ao microfone, o diácono Peter estará então fazendo os avisos da igreja e em seguida já entrando direto na nossa lição. Irmão Peter. Glória a Deus. Irmãos, nós somos a primeira Assembleia de Deus em Coqueiral de Itaparica. Estamos situados na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Nós temos cultos durante toda a semana, de segunda a sexta-feira, aqui no nosso templo, às 8 horas da manhã, temos a consagração com o círculo de oração. Às terças-feiras, 19h30, nós temos o nosso culto de doutrina aqui no templo. Às quintas-feiras, também às 19h30, nós temos o culto clamando pelas causas impossíveis. E aos domingos, é claro, a nossa escola bíblica dominical, a partir de 8h30 da manhã, e o nosso culto vespertino, iniciando a partir das 17h45. Além, é claro, de todos os outros eventos, nós temos IBAGE, nós temos discipulado, nós temos estudos diversos. Nos acompanhe nas redes sociais, curta, comente, compartilhe esse conteúdo aqui no ADCI no YouTube, também no Instagram do nosso pastor presidente, pastor Elvis Rocha, e, claro, do nosso pastor Mário Souza, tá bom? Continue estudando sobre a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade é uma das verdades mais centrais, mais sublimes da nossa fé. Se você não assistiu alguma aula anterior, retorne, veja de novo, entenda o conteúdo, releia. É muito importante para você passar isso para os seus alunos, tá bom? A Escola Bíblica Dominical é a maior escola teológica do mundo. E nós, professores, precisamos ter cuidado, aprofundamento para passar isso para os nossos alunos, tá bom? Nos acompanhe. A lição de número 12 tem o seguinte título:
o Filho e o Espírito. O textuário da lição está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 35. E assim diz o textuário: E, respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Verdade prática. O Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito capacita. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, dos versículos 26 ao 38. Assim diz a palavra do Senhor. Lucas 1, 26. E, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu o filho em sua velhice, e é este o sexto mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Objetivos da lição: aquilo que o professor vai passar para o aluno durante a ministração da lição de número 12. Primeiro objetivo: mostrar que a concepção de Jesus foi obra sobrenatural do Espírito Santo. Segundo, explicar que Jesus viveu e realizou seu ministério em plena dependência do Espírito. E terceiro, destacar que a obra da salvação é trinitária e exige do crente fé e submissão. Introdução da lição. O plano da salvação é uma ação coordenada pela Santíssima Trindade, desde a concepção do Filho, sua obra redentora no Calvário, a ressurreição dentre os mortos, o Pai, o Filho e o Espírito atuam em perfeita unidade. Essa lição revela como o Espírito Santo participa ativamente da encarnação, capacitação e exaltação do Filho, e mostra a resposta esperada do crente à obra de redenção. Pastor Mário Souza. Meus queridos e amados irmãos, amigos, companheiros em Cristo, estamos diante de uma lição maravilhosa, mais uma vez. Vemos aqui a participação da Trindade em toda a salvação humana, desde o seu planejamento na eternidade, consumação no Calvário e ministração, aplicação desta salvação por meio do Espírito Santo. No momento o Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo ministra. E num outro segundo momento, que é esse que vamos estudar hoje, é o Pai enviando o Filho obedecendo ao Pai e o Espírito Santo capacitando o Filho para esta obra redentora. Por que o Espírito Santo capacitando o Filho? Porque, embora sendo Jesus Deus, não esqueçamos que, uma vez se humanizando, tomando forma corpórea, como qualquer um de nós, ele se esvaziou de toda a sua pujança de Deus
A própria Bíblia diz que, sendo ele Deus, ele não teve por usurpação de querer ser igual a Deus. Porque agora ele, como homem, ele se humilhou a tal ponto, não é, de se tornar um de nós. O eterno, que se tornou finito, o Deus que se torna homem, aquele que é vida em si, que agora precisaria morrer, aquele Deus que não se cansa, agora seria um homem que se cansaria com as atividades diárias, e é claro, né? Ele tornar-se-ia, como se tornou, um pouco menor que os anjos. Um de nós, com todos os limites, certo? Tanto é que a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Por tudo ele passou. Agora, sendo ele Deus, e em homem se tornando, e vindo para exercer uma tarefa jamais vista na história da humanidade e jamais conseguida por ser humano algum, é claro que este ser, embora sendo Deus, mas agora sendo homem ilimitado, ele precisaria de quê? De uma ajuda divina, total, para estar ao seu lado, para ele vencer principalmente a quem? Ao príncipe das trevas, ao Deus deste século chamado demônio, Satanás, né? Que permanece sendo um ser espiritual, com todas as suas forças espirituais, e Jesus, estando em carne, tornou-se frágil como um de nós. Daí, ele, Jesus, como homem, precisar da total cobertura, do total apoio, da total capacitação do Espírito Santo. Deu para entender, irmãos? Tanto é que, em momento algum, o Espírito Santo abandonou Jesus. Desde o ato da concepção, passando pelo nascimento virginal, que foi algo sobrenatural. Lembrem-se que Maria era virgem. Não havia ali passagem no colo do seu útero, né, para o nascimento de uma criança. Isto sem falar no lugar onde Jesus nasceu, sem a menor condição higiênica e de saúde. Ele nasceu numa estribaria, tendo por companhias animais. Era um local onde os animais dormiam. Ele foi posto, né, ali naquela manjedoura que não passava de um coxo, né, chamado de coxo, quer dizer, um lugar onde se colocava alimentos para os animais. Ali ela não teve um médico, não teve uma enfermeira, não teve uma técnica de enfermagem, ninguém. E o seu esposo, José, era um homem que não tinha qualquer experiência no ramo da obstetrícia. Então veja que tudo colaborava para que ela chegasse até morrer no parto. Até hoje morre mulher no parto, né? E com todos os recursos. Lembremos-nos que Raquel morreu no parto quando deu à luz a Benjamim. Então vocês vejam. E mesmo assim tudo transcorreu de maneira natural. Porque houve sobrenaturalidade na concepção. Houve sobrenaturalidade na hora do parto. Como também houve sobrenaturalidade no momento da ressurreição. Então veja que o Espírito Santo esteve com Jesus na concepção, na hora do nascimento, na sua morte, na ressurreição, e um lembrete, até quando ele foi tentado pelo diabo no deserto, está escrito lá em Mateus, a partir do capítulo 3, de 17 em diante, que, entrando no capítulo 4 de Mateus, o Espírito Santo o conduz ao deserto, onde ele foi tentado por Satanás. Então veja que no momento da tentação lá no deserto, Satanás viu que Jesus, além de ser Deus, um profeta, um homem todo especial, ainda tinha por companhia quem? Deus Espírito Santo. Então veja que Jesus realmente contou com o Espírito Santo durante toda a sua trajetória de vida,
principalmente nos 3 anos e 6 meses do seu ministério. Tanto é que ele, lendo Lucas capítulo 4, versículos de 18 a 20, onde ele relata a profecia de Isaías, quando diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu para anunciar o ano aceitável do Senhor, dar liberdade aos cativos, evangelizar os pobres. Quando ele terminou de fazer esta leitura, ele entregou o livro ao ministro, que estava ali no templo, olhando para todo o povo, disse: hoje se cumpre esta profecia entre vós. Ou seja, ele disse claramente que o Espírito Santo estava com ele, que lhe ungiu, viu? Para fazer a evangelização dos pobres, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para dar vista aos cegos, para fazer maravilhas. E tempos depois os apóstolos disseram que Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo, o qual andou fazendo o bem e desfazendo todas as obras do diabo. Glórias a Jesus. Então veja como a Trindade teve e tem participação direta na salvação do homem. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo ministra. O Pai enviou o Filho. O Filho obedece ao Pai e o Espírito Santo capacitou e capacita o Filho para que este pudesse exercer e cumprir com toda a condição o ministério que Deus lhe deu, a obra redentora do Calvário, culminando com a sua morte vicária ali no partíbulo da cruz. É espetacular. Então, queridos, vocês irão ver agora como esses dois personagens, no caso o Filho e o Espírito Santo, se relacionavam de maneira tão íntima e poderosa para que essa obra redentora chegasse ao auge da perfeição, não somente na cruz ele morrendo, mas ressuscitando para autenticar a salvação. Por que eu digo autenticar? Porque se Jesus morresse e não houvesse ressuscitado, seria vã a nossa fé. Seria debalde a nossa pregação. A nossa esperança já estaria morta no nascedouro. Não ressuscitaríamos se ele não ressuscitou. Mas eis a mensagem: ele ressuscitou. É isso que Paulo nos informa em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 15 em diante. Olhe para ele e os outros líderes. Buda morreu e os seus restos mortais jazem em sua sepultura. Maomé morreu, seus restos mortais jazem em sua sepultura. Outros líderes mundiais, em quaisquer segmentos, morreram, seus restos mortais jazem em suas respectivas sepulturas. Mas Cristo, Jesus, também morreu. Entretanto, mas ressuscitou, o que prova que ele é diferente de todos os outros. A sua ressurreição serviu para autenticar a salvação que na cruz ele garantiu e executou, consumando o planejamento do Pai. Glórias a Deus por tudo isto. Vamos então agora ao primeiro ponto e os seus subpontos. Glória a Deus. Primeiro ponto, o Espírito e a concepção do Filho, que se divide em 3 subpontos. O primeiro subponto é o anúncio do nascimento de Jesus. O segundo subponto, o Espírito como agente da concepção. E o terceiro subponto, a pureza e a santidade do Filho. Vamos ao nosso primeiro subponto, o anúncio do nascimento de Jesus. Lucas registra que o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade de Nazaré, na Galileia, conforme lemos em Lucas 1:26. O mensageiro visita uma jovem chamada Maria, nós vemos em Lucas 1:27. Ele faz uma revelação surpreendente. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho. E ainda lhe diz o nome da criança, por-lhe-ás o nome de Jesus. Lucas 1:31. Gabriel também declara que o menino será chamado Filho do Altíssimo, em Lucas 1:32. Maria demonstra perplexidade. Não entende como isso poderia acontecer,
uma vez que era virgem. Lucas 1:34. A esse respeito, o anjo lhe assegura: para Deus, nada é impossível. Lucas 1:37. Na sequência, o texto afirma que ela creu e, na mais completa confiança e submissão, declarou: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Segundo subponto, o Espírito como agente da concepção. A explicação que o anjo faz a Maria de como seria a concepção é singular e miraculosa. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Lucas 1:35. A resposta é expressa por meio de uma figura de linguagem, em que a segunda linha repete a ideia da primeira. Assim, o Espírito Santo está vinculado à virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, em Lucas 1:35, parte B. Como já estudado, a sombra refere-se à presença de Deus. Nós vimos isso em Êxodo 40, versículo 35. A presença de Deus reporta-se à nuvem da presença divina na transfiguração, em Lucas 9:34, e sinaliza o poder criativo do Espírito de Deus, Gênesis 1, versículo 2 e Salmo 104, versículo 30. Logo, reitera-se que a sombra do Espírito é protetiva e criadora. Desse modo, elucida o anjo: a concepção será obra do Espírito Santo pelo poder do Altíssimo e, por isso, será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. Terceiro subponto: a pureza e a santidade do Filho. O anjo afirma que o filho que nasceria de Maria seria santo. Vimos isso em Lucas 1:35. A palavra santo, do grego hagios, indica separação do pecado e consagração ao serviço divino. No caso de Jesus, designa um atributo divino. Salmo 99, versículo 9. Ele já nasceu santo, assumiu a carne, mas não o pecado. Hebreus 4:15. Ele é o segundo Adão, obediente e justo. Romanos 5:19. O Espírito também o consagrou para ser o cordeiro sem defeito e imaculado. 1 de Pedro 1:19. A santidade do Filho é a base de nossa redenção, justificação e santificação. Somente ele foi capaz de cumprir a lei, Mateus 5:17, e de oferecer-se como sacrifício perfeito, Hebreus 10:10. Assim como Jesus foi concebido pelo Espírito, os crentes também nascem espiritualmente pelo mesmo Espírito, que nos santifica à imagem do Filho, Romanos 8:29, Pastor Mário Souza. O título desse primeiro ponto. O Espírito e a concepção do Filho. Observamos aqui agora a atuação direta e total do Espírito Santo em Jesus Cristo. Primeiramente, não é? Esse nascimento foi profetizado, vaticinado pelos profetas. A própria Maria, quando responde ao anjo, ela estava em perplexidade e disse para aquele varão que estava diante dela: como pode ser isto, se eu não conheço varão? Está vendo, irmãos? De repente, é claro, ela não se lembrou de uma profecia antiga que se cumpria nela a partir daquele momento. 740 anos antes dela nascer, Deus, usando o profeta Isaías, disse: eis que o Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. E a tradução é Deus conosco. Isaías 7:14. Olha a profecia se cumprindo aqui agora, literalmente, integralmente, na vida daquela jovem. Tanto é que o anjo disse para ela: salve, agraciada, bendita és tu entre as mulheres. Imagina, irmãos, desde Adão até ela, além de milhões e milhões de pessoas, milhões e milhões de mulheres, milhões e milhões de jovens virgens. E justamente ela, tão simples, de uma família tão simples, de uma cidade tão simples, talvez muito mais que outras,
Foi ela a escolhida. E era uma cidade assim tão desprezível em relação às outras, tão pequenininha, né? Que quando Jesus, já no exercício do seu ministério, no começo, um dos seus discípulos disse para Natanael: vem e veja o Messias. E Natanael perguntou: de onde ele é? E eles responderam: é de Nazaré. Ele disse: porventura vem alguma coisa boa de Nazaré? Olha aí para vocês terem uma ideia, né? Qual era o conceito daquela cidadezinha em relação às demais de Israel. E é claro que Maria também era daquelas meninas mais simples no meio daquela comunidade. Veja como Deus sempre escolhe o menor. O importante é ter qualidade, é ter vida com Deus. E de maneira indubitável, sabemos que Maria tinha esta condição, tá certo? E o anjo lhe responde de maneira tranquila: não te preocupes, né? Porque virá sobre ti o Espírito Santo, e a sombra do Altíssimo te cobrirá. Esta sombra representa a presença de Deus, igual foi citado aqui em Êxodo 40, 35. Quando Moisés vê Jesus, vê Deus através de uma sombra, né? Pelas costas, e outras referências mais. Ele representado naquela nuvem sobre o tabernáculo, tá vendo? Então, você vê a presença de Deus de todas as formas, em sombras, em nuvens. E o próprio Espírito Santo aqui está representando o próprio Deus. Isso significava o quê? Que a concepção dela seria sobrenatural. Não precisaria de nenhum contato sexual com homem algum. Deus não precisa disto. E para isto seria algo sobrenatural e único na história. Não houve outro caso semelhante, igual em todo o mundo, em toda a história, em todos os tempos. Jesus é o único acontecimento desta forma. Somente aconteceu com ele e com mais ninguém. Então o Espírito Santo, né, estava ali. Mas aqui está se falando ainda do anúncio, né? Do anúncio, da profecia, que ele nasceria de uma virgem. 7,14 de Isaías. E por fim o próprio Miqueias, já um pouquinho mais na frente, precisa até a cidade onde ele nasceria, não em Nazaré, mas em Belém. E tu, Belém, Efrata, de maneira nenhuma és a menor cidade dentre a cidade de Israel, porque de ti sairá o Redentor do mundo, aquele cujas origens é desde os tempos antigos, é desde a eternidade. Miqueias 5:2. E veja como a Bíblia é precisa. Se Maria concebeu Jesus pelo Espírito Santo na cidade de Nazaré, para que a profecia se cumprisse, 9 meses depois, o que acontece? O imperador César Augusto faz um decreto exigindo que se faça um alistamento na região. E para isto, os pais tinham que se dirigirem à sua cidade de origem para fazer ali o seu cadastro, não é? E justamente José, que estava desposando Maria, ele era noivo dela. O desposar aqui está se falando de noivado. Leia Mateus 1:18, é bom ler o texto até o versículo 24, Mateus 1:18 a 24. Ali José é obrigado a ir de Nazaré, que estava morando lá, até Belém. E Maria, sendo sua noiva, fazendo parte já da família, também foi. E justamente quando eles chegam na cidade, cumpriu-se os dias do menino nascer. E assim, literalmente, se cumpre outra vez a profecia. O menino que foi concebido no ventre de Maria, e toda a gestação se deu na cidade de Nazaré, o seu nascimento ocorre na cidade de Belém de Judá, cumprindo-se Miqueias 5:2. Isto é Bíblia, isto é Deus. Está vendo? Os anúncios se cumpriram. O menino nos nasceu.
um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Olha quantas profecias que se cumpriram. Então, repetindo, Isaías 7,14, Isaías 9,6 e Miqueias 5,2. O segundo subponto, irmão Peter. O Espírito como agente da concepção. Então, eu já disse isso também aqui de antemão, antecipei, não é? Porque foi a resposta que o anjo deu a Maria. Quando ela perguntou, como pode ser isto se eu não conheço o varão? Então ele disse, o Espírito Santo virá sobre ti. A sombra do Altíssimo te cobrirá. E é aí que dar-se-á o processo da concepção. E no versículo 37, nós estamos estudando aqui o capítulo 1 de Lucas, né? Que vai desde 26 até o 38. Então o anjo está dizendo que nada é impossível para Deus. E Maria então creu nesta palavra. E assim se cumpriu. Desta forma simplesmente maravilhosa. Não somente o anúncio da sua concepção, mas também, né? O Espírito Santo como agente de Deus para que tudo ali se consolidasse. E o que é interessante é que o anjo disse que seria um menino e deu até o nome dele, Jesus, que quer dizer aquele que salvará o seu povo dos seus pecados. Mas uma coisa muito interessante que o anjo disse a Maria é que, primeiro, né, não somente chamou ele de santo, que nós vamos estudar agora no terceiro subponto, como também o chamou de filho de Deus, filho do Altíssimo, aqui levando o seu lado divino, mas olhe bem, e disse a Maria, e ele vai ocupar o trono de Davi, seu pai. Veja, pai divino, Deus, pai humano, Davi aqui está falando do seu lado humano, ele era descendente de Davi, da tribo de Judá, a tribo dos monarcas, a tribo dos reis, o que já mostrava que ele seria o rei e o principal sucessor de Davi. Isso faz parte até da aliança davídica, onde Deus disse para Davi que não lhe faltaria sucessor ao trono, por ele, Davi, ter sido um homem fiel a Deus. Mesmo que Israel hoje não tenha reino, e já não tenha milhares de anos, voltará a ter reino. E com o principal sucessor de Davi de todos os tempos, o único perfeito e eterno Filho de Deus, Jesus. E vai ser o reino com mais período na história. Nenhum reino mundial teve 1000 anos assim, de total domínio absoluto. Só no reino milenar, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Né? Tivemos muitos reinos antigos, né? Como Roma, que foi o maior deles, que foi desde o ano 27 a.C., vindo até 1453 depois de Cristo, aparentemente passando 1000 anos, mas, entretanto, é um reino que se dividiu. Já no ano 395, o reino de Roma se dividiu, ficando a parte oriental e ocidental. E depois, o próprio Império do Ocidente de Roma sumiu, ficou só o Oriente vindo até a Idade Média. Então, veja que foram reinos fragmentados. Agora, o de Jesus, não. Será 1000 anos absolutos, completos, sem divisões, unidos, o maior reino mundial de todos os tempos e com a capacidade inigualável. Por quê? Porque os métodos serão divinos, serão teocráticos e não governos humanos como democracia, monarquia, ditadura e etc. Reinos falíveis, governos falíveis que se misturam e que se dividem. O de Jesus será eterno e único, maravilhoso. Rei Jesus, descendente de Davi, mostrando aqui toda a sua parte humana e filho de Deus, a sua parte divina. Então Jesus é verdadeiramente 100% Deus e 100% homem. E no terceiro subponto, qual é o título, irmão Peter? A pureza e a santidade do Filho. A pureza e a santidade do Filho. Indiscutível. Totalmente puro. Totalmente limpo.
totalmente santo. Hoje, somos santificados por ele. Ele nos emana, nos emite a santidade. Mas ele é a santidade. Entendeu a diferença? Ele é imanente. Ele tem em si a santidade. E por ele ter, ele nos transmite a sua santidade. Eu comparo isso à luz do sol e lua. A lua não tem brilho próprio. O que acontece? O sol, que é uma estrela que tem brilho próprio, o sol joga a sua luz para a lua e a lua retransmite esta luz à terra durante a noite. Então, Jesus é santo e transmite para nós a sua santidade. O Espírito Santo que o gerou e que o santificou é o mesmo Espírito Santo que nos gera e nos santifica. Porque Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Paulo disse a Tito: não fomos salvos pelas nossas obras. Não foram as obras nossas que nos justificaram. Pelo contrário, fomos lavados pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Tito 3:5. E Jesus disse: quem não nascer da água, que é a palavra, e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. João 3, versículo 5. Então veja que Jesus, ele foi concebido sem pecado. O salmista Davi, no Salmo 51, verso 5, ele disse que em pecado lhe concebeu a sua mãe. Está vendo? O ser humano já é concebido em pecado. A nossa natureza é pecaminosa, porque nossos pais pecaram e esta natureza contaminada de pecado foi transmitida para nós. Entretanto, com Jesus foi diferente. Embora sendo a sua mãe um ser humano, mas ele não foi gerado por vontade de varão, conforme está em João 1, versículo 13 e em diante. Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Quem gerou foi Deus. Daí a expressão filho unigênito, o único gerado. Está vendo, irmãos? Então, os outros filhos de Maria já foram gerados entre ela e o seu esposo José. Porque, segundo relata Mateus 1:24, a Bíblia diz que após José ter tido um sonho, o anjo dizendo para ele não temer em receber Maria por sua esposa, porque o que nela estava gerado era do Espírito Santo, José creu, recebeu ela como sua esposa em casa, porém não a conheceu até que o primogênito nasceu. Está escrito, não é? Bem claro, Mateus 1:24 em diante. Não a conheceu até que o primogênito nasceu, Jesus. O que dá a entender que logo após o nascimento de Jesus, então a vida matrimonial de Maria continuou tranquila. E conforme nos relata o próprio livro de Lucas e de Mateus, a Bíblia nos fala dos irmãos e das irmãs de Jesus. É uma prova de que José e Maria tiveram uma vida matrimonial normal em seguida. Mas enquanto Maria estava grávida de Jesus, ela se manteve virgem, noiva de José, e o casamento, o ato sexual, só aconteceu após o nascimento de Jesus. Não é maravilhoso isto? Então ele nasceu totalmente puro, não teve nenhum contato sexual humano para que essa concepção acontecesse. Então ele era totalmente puro, totalmente santo e, como disse Pedro, um cordeiro imaculado. Daí ele ter total e plena condição de morrer por cada um de nós. 1 Pedro 1:19.
Mas lendo do 18 até o 20, Pedro disse assim: não foi por ouro, nem por pratas, nem por pedras preciosas, nem por coisas corruptíveis que fostes resgatados por tradição que recebeste dos seus pais, dos vossos pais. Mas fostes comprados, resgatados pelo precioso sangue do Cordeiro, imaculado, incontaminado, e já conhecido antes da fundação do mundo. Glórias a Deus! Que coisa linda, né? Então veja aqui o Espírito Santo atuando no anúncio do seu nascimento, usando os profetas e depois o próprio anjo Gabriel, como agente no ato da concepção. Foi ele quem gerou Jesus no ventre de Maria, esse Deus Espírito Santo, e por fim o Espírito Santo agindo em Jesus, fazendo com que ele fosse santo, puro, desde o ventre da sua mãe, durante toda a sua trajetória e durante toda a sua vida, como é até hoje. Simplesmente maravilhoso. Segundo ponto, e seus subpontos. Segundo ponto, o Filho e a sua relação com o Espírito, que também se divide em 3 subpontos, que são: o Filho é o Verbo feito carne. Segundo subponto, o Espírito capacita o Filho. E terceiro subponto, o Filho é o poder do Espírito. Então vamos ao primeiro subponto. O Filho é o Verbo feito carne. Ao assegurar que o Verbo se fez carne, a Escritura revela o mistério do Filho, João 1,14. Porém, o Verbo não começou a existir em Maria, pois ele é eterno, anterior à criação, coigual com o Pai e o Espírito, João 1, de 1 a 3. Isso indica que, na plenitude dos tempos, o Verbo assumiu a natureza humana sem deixar de ser Deus, Gálatas 4,4. Ele submeteu-se voluntariamente às limitações humanas, mas manteve a sua essência divina. Enquanto homem, Jesus não usou plenamente seus atributos divinos, exceto quando o Pai o permitia pelo Espírito. Nós vimos isso em Lucas 4, 18 e 19, João 5, 19 e Atos 10, 38. Dessa forma, a obra foi operada pelo Espírito Santo, Mateus 1, 20 e Lucas 1, 35, demonstrando a perfeita harmonia entre o Filho e o Espírito na execução do plano redentor do Pai. Segundo subponto, o Espírito capacita o Filho. Embora sendo Deus, em seu ministério terreno, Jesus agia como um homem cheio do Espírito. Cada palavra proferida, cada milagre realizado, cada demônio expulso e cada perdão ministrado eram o resultado de uma vida conduzida pelo Espírito Santo, Mateus 12, 28. Sua ação salvadora era guiada e sustentada pelo Espírito, Lucas 4, 18. Ele não veio com ostentação, mas em humildade, movido por compaixão divina, Filipenses 2, de 5 a 7. O Espírito lhe capacitava com sabedoria, inteligência, poder e direção, Isaías 11, 2. Esse padrão mostra que até mesmo o Verbo encarnado escolheu depender do Espírito de Deus, Mateus 4:1. É também um modelo para todo verdadeiro cristão. Toda obra espiritual deve ser realizada no poder e na direção do Espírito, Atos 1:8. E terceiro subponto, o Filho e o poder do Espírito. Como observado, o ministério de Jesus foi marcado pela dependência do Espírito. Isso não nega sua divindade, mas exalta sua humildade na encarnação. Seu batismo foi confirmado pelo Espírito e pela voz do Pai, como manifestação da Trindade, Lucas 3, 22. No deserto, pelo Espírito, venceu a tentação como novo Adão, Mateus 4:1 e 1 Coríntios 15, 45. A unção do Espírito sustentou seu ministério. Seus milagres operados em comunhão com o Espírito revelaram o reino de Deus, Mateus 12, 28. Em sua humanidade, submeteu-se ao Pai e agiu no poder do Espírito, João 6, 38. A entrega na cruz e a vitória sobre a morte foram realizadas em cooperação com o Espírito, Romanos 8, 11 e Hebreus 9, 14. Assim, mesmo sendo Deus, viveu em plena obediência ao Pai e capacitado pelo Espírito. Pastor Mário Souza. Neste segundo ponto, qual é o título? O Filho e a sua relação com o Espírito. Observamos aqui qual era o nível, uma pergunta, qual era o nível da relação do Filho com o Espírito Santo? Qual era o nível?
Resposta total, plena, indiscutível. Porque aqui, embora Jesus sendo Deus, ele sabia que agora ele estava em forma humana. E como homem, ele agora estava sujeito a todas as fragilidades humanas. Então, duas situações nortearam a vida de Jesus aqui, pelo menos, entre muitas, duas principais: obediência e humildade. Paulo, escrevendo aos Filipenses 2, de 5 a 7, já começa dizendo que, sendo ele Deus, tendo a forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tornando-se servo, um de nós. E olha agora, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. No que ele se tornou um de nós, já entrou aí o processo da humildade e obediência. Foi obediente até a morte. Olha que duas coisas interessantes. E foram dois exemplos maravilhosos que ele nos deixou, além de outros. Porque, sendo ele Deus, sempre ele se humilhou e sempre obedeceu ao próprio Pai e submeteu-se à vontade do Espírito. Lembrem-se, no dia da ceia, né, João relata, capítulo 13, naquela noite, quando ele, sendo Senhor e Mestre, ele colocou uma toalha sobre os seus ombros e foi lavar os pés aos discípulos. Aquela atitude de Pedro, não pense que foi uma atitude de rebeldia, não. Foi uma atitude de choque. Pedro ficou em estado de choque. Sabe por quê? Quem conhece bem a história, nós é que estamos fora e não entendemos muito. Mas naquela época, quando chegava os transeuntes, ou quando ia-se para uma festa numa casa nobre, ali, todas as pessoas que estavam ali, as que eram lavadas os seus pés, que era necessário, era um costume, aquilo era feito pelos servos da casa. E quem é que estava ali? 12 homens, o seu mestre, e ele ali vai lavar os pés aos discípulos. Sendo ele Senhor, ele se tornou ali servo. Sendo ele o homem da casa, ele se tornou um dos escravos. Foi isso que chocou a Pedro e aos demais. Vocês estão entendendo? Olha quantos exemplos Jesus nos deixou de humildade, de obediência. Jesus não precisava ser batizado, que ele não tinha pecado algum. O próprio João disse: eu é que preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Ele disse: deixa, João, por enquanto, para que se cumpra toda a justiça. Vocês estão vendo? Então, Jesus aqui, ele entendeu claramente que agora, sendo ele Deus, note bem isso, hein? Ele não perdeu a sua essência, a sua substância divina, mas ele tinha a consciência de que agora ele estava como homem limitado. E agora? Qual é o primeiro subponto, irmão Peter? O Filho é o verbo feito carne. Está vendo? Ele se fez carne, é o que diz o versículo 14. Até nisso você vê a sua soberania e a sua divindade, nessa expressão. E o verbo se fez carne. Não o fizeram, ele se fez. E olha a diferença do que eu vou dizer agora. Lendo logo no começo, no capítulo 1, versículo 1, João disse que esse verbo que se fez carne no versículo 14, esse verbo estava com Deus e este verbo era Deus. Olha aqui o lado divino dele. No princípio era o verbo. O verbo estava ao lado de Deus. E o verbo era Deus. O versículo 2, no princípio era o verbo. E olha agora o versículo 3. Tudo foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Foi ele quem fez tudo. Lendo Efésios 2, 10,
Paulo disse que nós somos feituras das suas mãos. Ele nos fez. Colossenses 1, de 15 a 17, está escrito que ele fez os anjos. E ali Paulo coloca as categorias. E por fim Paulo disse, tudo foi feito por ele e para ele. Veja, que ele fez tudo e ninguém o fez. Ele fez tudo. E agora no versículo 14 diz assim, e ele se fez carne. Ou seja, ele mesmo que se fez carne. Aí está a trindade absoluta em ação. É igual ele fala em João 10, 18. Ninguém vai me matar, não. Eu vou dar a minha vida, é eu que vou doar a minha vida e depois vou tornar a tomá-la. Olha quem era esse Jesus. O dominador da própria morte. Isso é poderosíssimo, amados. Mas o que é interessante é que quando ele se fez carne, ele foi gerado no ventre de Maria. Salmos 2, 7. Tu és meu filho, hoje te gerei. E aqui, no texto de hoje, o anjo falando a Maria. O Espírito Santo descerá sobre ti, e a sombra do Altíssimo te cobrirá. Ou seja, aí dar-se-á, cumpre-se o que diz a Bíblia. Ele foi gerado no ventre de Maria. Mas ali não estava nascendo Deus, estava nascendo o homem, Jesus. Porque o nosso Deus, aquele verbo que se encarnou em Maria, já era, no princípio de tudo, Deus. Então aqui ele adquire a forma humana dada pelo Espírito Santo. Então Jesus agora é o único ser no mundo, repito, é o único ser no mundo a ter duas naturezas. A sua natureza divina, porque ele é Deus, ele é o verbo eterno de Deus, e a sua natureza humana, tornando-se filho do homem, nascido e se humanizado. Aí vem a expressão Emanuel, Deus conosco. O que significa isto? É Deus entre nós, Deus no nosso meio. No Velho Testamento, na nuvem que estava sobre eles, ou seja, era Deus sobre, a sua presença era sobre o povo. Mas com o nascimento de Jesus, Deus não está mais sobre o povo, Deus agora está no meio do povo, está conosco, está em nós. E isso aí foi obra e graça do Espírito Santo, quando ele gera em Maria o menino, o homem, pondo-lhe uma natureza humana, e por essa natureza ter sido gerada pelo Espírito Santo, foi uma natureza sem pecado. Se o primeiro Adão tornou-se pecado, o segundo Adão permaneceu santo e sem pecado. Que isso fique muito, muito claro. E por causa dessa sua natureza incontaminada, totalmente pura, imaculada, somente ele teve de Deus a credencial e a autoridade para morrer por todos. Sem remissão de sangue, né? Sem derramamento de sangue, é o que está escrito, sem derramamento de sangue não pode haver remissão de pecados. Mas este sangue tinha que ser um sangue puro. Vocês se lembram que tipologicamente, no Antigo Testamento, pegava-se sempre um cordeiro de 1 ano, para representar uma total pureza. E aquele sangue puro derramado cobria o pecado do povo. Aquilo já era o tipo de Cristo, cordeiro puro, inocente, sem nenhuma malícia, sem nenhuma mancha, sem nenhuma maldade, para o sangue derramado remir a humanidade. Não mais para cobrir, como no Antigo Testamento, mas para tirar, como disse João, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, 29. Se o sangue dos cordeiros antigos cobria um pecado, o sangue de Jesus tira o pecado.
Se o sangue dos cordeiros antigos era para cada família de Judá, de Israel, o sangue de Jesus é para todas as famílias do mundo. O sangue dos cordeiros antigos repetiam-se anualmente. O sangue de Jesus Cristo foi derramado uma vez só, por todos e para todos sempre. Não é necessário mais nenhuma repetição. Já dizia o grande evangelista e pastor Billy Graham, a cruz é o instrumento de martírio que condena todos os demais instrumentos. Ou seja, não é mais necessário nenhum instrumento de martírio, porque na cruz já morreu aquele que salvou a todos e cujo sacrifício não precisa mais ser repetido. Isso é simplesmente maravilhoso. O próximo subponto? O Espírito capacita o Filho. Pronto. Aqui prova a total dependência de Jesus ao Espírito Santo. Ele sabia da sua nobre, porém árdua, difícil e terrível tarefa. Tanto é que lá no jardim do Getsêmani, quando veio à sua mente a cena do Calvário, ele se entristeceu de tal forma que disse aos discípulos: a minha alma está triste e triste até a morte. Porque realmente era uma morte cruel, terrível, que o Império Romano impunha aos criminosos. E ele era inocente. Crucificação, gente, vocês imaginaram o que é pés e mão transpassado por grandes e grossos cravos? E ali a pessoa ficar se esvaindo em sangue até a última gota sair do corpo? Levava horas. E por fim, quando o elemento não morria, os soldados quebravam suas pernas. Já não obstante a tanta dor e sofrimento, ainda tinha as pernas quebradas, quando aquilo se arrastava por longas horas. E ele teve que passar por tudo isto. E a coisa ficou tão difícil que, lendo lá no Evangelho de Lucas, né, no capítulo 23, vocês vão ver que lá no Getsêmani, a pressão foi tão grande naquele momento que ele chegou a suar gotas de sangue. Imaginem. E o que é interessante é que o termo Getsêmani quer dizer prensa de azeite. Naquele jardim tinha muitas oliveiras e ali tinha muitas prensas onde prensava, né, as azeitonas, transformando-as em azeite. Olha que mensagem espiritual, né? Jesus, naquele jardim, sofreu a pressão de toda a humanidade, ao ponto dele suar gotas de sangue. Só em ele pensar o que passaria no Calvário. Tanto é que ele orou dizendo: Pai, se possível, passes de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Observaram aí a submissão? E com ele o Espírito Santo, que lhe capacitava a suportar tudo aquilo. Logo após o batismo, né? E no próprio batismo, o Espírito Santo já pousou sobre ele, já para dizer que estaria com ele durante toda a sua trajetória ministerial. Mateus 3, 16, 17. No capítulo 4, versículo 1 de Mateus, o próprio Espírito o conduz para o deserto, para que ele fosse tentado por Satanás e resistisse e vencesse nas suas primeiras provas, tornando-o totalmente apto para o exercício do ministério. E quando, já em pleno exercício, no capítulo 4, versículo 18 de Lucas, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, é sobre mim, e me ungiu para... Aí começa a relatar o que ele fez, né? Para evangelizar os pobres, para dar vista aos cegos, libertar os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então veja que ele se submeteu por inteiro à orientação do Espírito e à sua capacitação. Foi um relacionamento maravilhoso. E esse Espírito Santo que a Jesus usou, com ele esteve na concepção, no nascimento, no ministério, na morte, na ressurreição. Esse Espírito foi descido no dia de Pentecostes para ficar com a igreja e até hoje está conosco. E no arrebatamento
nos levará para um encontro com Jesus nas nuvens e de lá para os céus. O mesmo Espírito que atuou em Jesus é o mesmo Espírito que atua em mim e é em você. Terceiro subponto. O Filho e o poder do Espírito. E no poder do Espírito, o Filho fez maravilhas, milagres extraordinários. Jesus sacudiu pelo poder do seu nome, da sua palavra, por meio do Espírito Santo, toda a Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, Decápolis e toda aquela circunvizinhança. Por onde ele passava, arrastava multidões, alimentando-as espiritualmente e materialmente também. Dedicou grande parte do seu ministério ao ensino, ensinando as pessoas e à pregação do evangelho do reino, e fazendo milagres por toda a parte, expulsando demônios, ressuscitando mortos, dando vistas a cegos, fazendo paralíticos andar, mudos falarem, surdos ouvirem, leprosos serem purificados, crianças abençoadas e tendo o seu afago, o seu afeto, palavras de consolo para aflitos, palavra de alimento para os famintos, palavras como água aos sedentos. O bastão ao peregrino ele concedia. Ele era o eterno fanal, o norte que trazia a orientação ao povo, pois ele se tornou o caminho, a verdade e a vida. Ele sempre foi e é a porta, é a verdade que liberta, é a verdade que transforma, é a água que lava, é a água que limpa, é a água que sacia. Ele é tudo, em todos. Durante 3 anos e 6 meses, ele sacudiu toda a Judéia, hoje chamada de Palestina, com o seu poder incomensurável, eterno e divino, lhe concedido pelo Espírito Santo. O Pai o enviou e ele em tudo obedeceu ao Pai. Tanto é que na cruz, no seu último instante, ele diz ao Pai: está tudo consumado. João 19:30. Com esta frase ele estava dizendo: Pai, tudo que planejaste na eternidade, tudo que riscaste na eternidade, eu estou executando agora. Não faltou um tio, não faltou um jota. Cumpri toda a lei, cumpri toda a risca, né? Cumpri a risca, todo o teu projeto, todo o teu planejamento, nada faltou. E agora, neste momento, o véu se rasga lá no templo, acabando com a separação entre o santo e o santo do santo. Agora, não é mais necessário orar, o sumo sacerdote ir uma vez por ano ao santo do santo. Isso foi rasgado na cruz. Agora, somos sacerdotes que podemos entrar à presença de Deus 24 horas por dia, não mais uma vez só por ano. Pai, está tudo consumado. Plano executado. E agora, o Espírito Santo ministra tudo isto em nossas vidas, em nossos corações. Próximo subponto. Não, fechou, foi os 3 Aí subpontos fechou já. o segundo ponto, né? Sim, senhor. Que Deus assim nos abençoe. Veja que ele ficou na total dependência do Espírito Santo. Total. Desde o seu nascimento. Depois, ele foi totalmente guiado pelo Espírito Santo e ficou debaixo do poder do Espírito Santo. Vamos ao terceiro ponto e os seus subpontos. O terceiro ponto da lição: a Trindade e a missão redentora. Se divide também em 3 subpontos. O primeiro subponto é: o Pai envia o Filho e o Espírito. Segundo subponto: o Espírito revela e exalta o Filho. E o terceiro subponto: a fé e a submissão do crente. Vamos aos subpontos, então. Primeiro, o Pai envia o Filho e o Espírito. A salvação é iniciativa do Pai. Ele é a fonte de todo propósito redentor. João 3,16.
O Pai envia o Filho ao mundo não apenas como mensageiro, mas como oferta viva. Gálatas 4, e 5. O Filho, o Verbo eterno, assume a carne para cumprir perfeitamente a lei e tomar sobre si a condenação do pecado. 2 Coríntios 5, 21. O Espírito, por sua vez, não é agente passivo, mas ativo desde o princípio. Ele concebe o Filho no ventre de Maria, acompanha-o em cada passo do seu ministério, como a gente vê em Atos 10, 38, e aplica os méritos da redenção nos corações dos crentes, 1 Coríntios 2, 10. Essa cooperação revela a atuação da Trindade no plano da salvação. O Pai decreta, o Filho executa e o Espírito aplica, 1 de Pedro 1, 2. A redenção é, portanto, uma expressão do amor trinitário em missão. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 9. Segundo subponto, o Espírito revela e exalta o Filho. João explica que a missão do Espírito não era atrair a atenção para si, mas revelar e exaltar o Filho. Jesus Cristo afirmou: Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. João 16, 14. Esclarece-se que o Espírito não busca glória própria, mas dá testemunho do Filho. João 15, 26. A direção do Espírito está, portanto, ligada principalmente à revelação do mistério da salvação, do Cristo crucificado e ressuscitado, que um dia voltará para buscar sua igreja. 1 Coríntios 2, 10. Assim, toda obra genuína do Espírito é profundamente cristocêntrica. Portanto, como igreja, devemos discernir as manifestações espirituais à luz da Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos 1 e 2. Tudo que não aponta para Cristo não procede do Espírito. Cristo é o centro da obra do Espírito. João 16, 13. E terceiro subponto, a fé e a submissão do crente. O plano da redenção, embora concebido e executado pela Trindade, requer uma resposta humana. Efésios 2, 8. Não somos agentes da redenção, mas somos seus recipientes e participantes. 2 Coríntios 5, 18. Maria, ao ouvir a mensagem do anjo sobre a concepção milagrosa, mesmo sem entender plenamente, submeteu-se com fé. Lucas 1, 38. Sua resposta é um exemplo profundo da postura que todo crente deve assumir diante da obra trinitária, isto é, confiar com humildade e entrega total. Salmo 37, 5. Assim como o Filho se submeteu ao Pai e foi ungido pelo Espírito, também o crente é chamado a se colocar nas mãos de Deus, crendo que Ele é poderoso para fazer o impossível. A resposta que Ele espera de nós é fé, Hebreus 11, 6. Arrependimento, Atos 17, 30. E obediência, Tiago 1, 22. Pastor Mário Souza. Neste terceiro e último ponto, qual é o título? A Trindade e a missão redentora. Aí está, a Trindade e a missão redentora. Eu já tenho dito aqui reiteradas vezes, não somente nesse trimestre, como em outros também, a participação da Trindade na redenção humana. O Pai planejou e decretou. O Filho obedeceu e executou. E o Espírito Santo capacita o Filho e ministra toda esta salvação em nós, seres humanos. Lendo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, encontramos o Pai nos elegendo antes da fundação do mundo. Encontramos o Filho na cruz nos resgatando. E encontramos o Espírito Santo nos santificando, nos separando para o seu serviço, para a sua honra, para a sua glória e para o seu louvor. Mais uma vez, cito a referência, 1 Pedro 1, 2. Convém você ler. Então você veja que o Pai foi ele quem tudo providenciou e planejou. Qual é o primeiro título? O Pai envia o Filho e o Espírito. Está vendo só? Primeiramente, o Pai envia o Filho. Em seguida, o Espírito Santo. Lendo o texto áureo da Bíblia, né, que todos tão bem conhecem, João 3,16, o que está escrito? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu
deu, enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Está vendo? Olha de onde partiu. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 8, ele disse: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Você está vendo? Como ele provou-nos o seu amor, enviando-nos seu Filho, doando-nos o seu Filho. E o próprio Paulo diz que ele, Deus, nem a seu Filho poupou. Está vendo? Justamente para que você fosse salvo por meio de Jesus Cristo, pelo planejamento do Pai. Em Gálatas 4:6, a Bíblia diz que Deus nos deu o Espírito do seu Filho, porque somos filhos agora dele. Gálatas 4:6. Então veja que tudo procedeu do Pai. E quando fala procedeu do Pai, aí está incluso o seu projeto, o seu planejamento e o seu decreto, pois, onisciente como é, na sua presciência, ele já sabia que o homem que ele formaria, Gênesis 1:26, não resistiria à tentação do diabo e cairia em pecado. Aí ele já planejou, não é? E decretou a nossa salvação. Quando ele fala à serpente, né? Em Gênesis 3:15, porém inimizade entre tu e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. A semente dela te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aquilo já era uma profecia sobre Jesus, que na cruz do Calvário esmagaria a cabeça de Satanás para nos dar salvação. Então veja que ele decretou isso. Além de planejar, ele já decretou. Em Apocalipse 13:8, parte B, mostra Jesus como o Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. 1 Pedro 1:19 e 20, Pedro disse que Jesus já era Cordeiro de Deus conhecido antes da fundação do mundo. Então veja que todo um planejamento foi feito. Jesus, Deus, no caso o Pai, não foi apanhado de surpresa. Não. Tanto é que tudo ele já planejou, já avisando o resgate deste homem, que ele ainda iria formar e que esse homem não resistiria, cairia em pecado, e ele já estava provendo, planejando e decretando um resgate para este homem. Uma vez isto pronto, aí sim, agora ele envia o seu filho eterno, que é Deus, e gera no ventre de Maria um ser humano que nasce com a finalidade específica de morrer para o resgate da raça humana. Então, esse verbo que era Deus e que no princípio estava com Deus, agora esse verbo se faz carne, se torna em carne, um de nós, entre nós, para nascer, crescer, morrer por nós, para nos salvar e para nos remir. E, por fim, ele envia o Espírito Santo para tudo isso administrar, tanto o planejamento quanto a execução e, por fim, a aplicação desta salvação, dessa redenção, desse resgate, transformação, enfim, salvação para toda a raça humana. Eis aí a trindade, né, na participação da redenção humana. Segundo subponto. O Espírito revela e exalta o Filho. E agora, o Espírito não somente revela, como exalta. Porque o Espírito Santo, a sua tarefa, a sua missão foi maravilhosa. Não somente ele tem a tarefa de convencer o homem, né, do seu pecado e da sua justiça, e falando para ele do juízo que virá, está lá em João 16:8. Além disto, o seu papel é revelar, num primeiro ponto, Jesus a nós. Porque o ser humano não conhecia Jesus como Salvador. Mas o que é que Paulo disse? A fé vem pelo ouvir.
e o ouvir pela palavra de Deus. E esta fé é o Espírito Santo quem põe em nossos corações. E por meio dela, ao ouvirmos a palavra de Deus, somos revelados que Jesus é o Filho de Deus e o nosso Salvador. Daí Paulo dizer, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Precisamos da intervenção divina em nossas vidas. Precisamos de nos arrepender, nos converter e aceitar a Jesus como Salvador. O que é arrepender-se? É sentir uma tristeza muito profunda em ter ferido a santidade de Deus. E o próximo passo, já que isso aconteceu, estamos arrependidos profundamente em ter ofendido a Deus com nossos pecados, é nos converter deles. O que é conversão aqui? É mudar de posicionamento, não fazer mais o que eu fazia. Para você ter uma ideia, é como se você tivesse de costas para Deus e de frente para o pecado. Quando você aceita Jesus de coração, você muda essa posição. Aí você fica de frente para Deus e de costas para o pecado. Isso se chama conversão. No grego, metanoia. Mudança de posicionamento. Você não pode ser mais o que você era. Tanto é que Deus disse, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, olha aí, aqui está incluso o arrependimento. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7:14. Então, sem arrependimento e sem conversão, Deus não ouve, Deus não perdoa e nem sara. Tem que haver arrependimento, tem que haver conversão, mudança de posicionamento, para que Deus nos ouça, para que Deus nos perdoe e para que Deus nos sare. E é o Espírito Santo que é o agente nesse processo, para nos convencer que somos pecadores, inimigos de Deus por natureza, filhos da ira, e que precisamos aceitar Jesus como Salvador para que o quadro mude. E de inimigo eu me torne amigo de Deus. De uma vida de guerra com Ele eu passe a ter paz com Ele. E de plebeu eu viro nobre. E de um estrangeiro eu passo a viver na família real de Deus, tornando-me príncipe, já que Ele é o rei. E disse Paulo, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Através de quem? De Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 5:1. E é o Espírito Santo quem nos revela isto. E num segundo momento, vem outro papel do Espírito Santo agora. Após ele já ter trabalhado em nós tudo isso que eu acabei de dizer, o papel dele agora é glorificar a Cristo. Ele não faz as coisas para ele, mas sim para a glória de Cristo, para dignificar o nome de Cristo. Tudo que o Espírito Santo faz é não somente nos revelar a Cristo, mas nos levar a Cristo. E dizer para nós que somente Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador, o único Salvador, como disse Pedro, usado pelo Espírito Santo. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Somente o nome de Jesus. Atos 4:12. Foi o Espírito Santo que usou Pedro para dizer isto para nós. Era uma forma do nome de Jesus ser glorificado. Ele é o único Salvador, o único libertador, o único transformador. Só por meio dele chegamos a Deus, pois ele é o caminho que nos leva aos céus. Ele é a verdade que nos liberta. Ele é a vida que nos vivifica. E só podemos chegar ao Pai por meio dele. João capítulo 14, versículo 6. Ele é a porta através da qual entramos para a salvação eterna. João 10, versículo 9.
Portanto, aí está o papel do Espírito Santo, de não somente revelar a Cristo, como glorificar a Cristo. E, com a sua outra trajetória, a sua outra tarefa, de nos convencer e de nos levar a Cristo. Terceiro subponto. A fé e a submissão do crente. Está vendo? Assim como Jesus se submeteu ao Espírito Santo, a nossa fé nos leva a esse processo de submissão também. Ninguém tem vida autônoma nesse ponto, viu? Se você quer ser um crente fiel, leal, devotado, obedeça ao Espírito Santo, porque foi ele quem processou em você todo o processo do novo nascimento. Vamos até repetir Tito 3,5, né? A lavagem da regeneração, o processo de renovação é dele, o Espírito Santo. Tito 3,5. Jesus diz: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. João 3,5. Efésios 5,26 nos fala também dessa lavagem da regeneração. Está vendo? Quando aceitamos a Jesus, verdadeiramente, o Espírito Santo nos tira de um charco de lodo, coloca nossos pés sobre uma rocha, nos dá um banho de salvação, tirando toda a lama do pecado e coloca um novo cântico na nossa vida, na nossa boca, que é o processo da transformação. Salmos 40, versos 2 e 3. E depois disso tudo, o que é que ele faz? Ele planta em nós o seu fruto. Olha aí. Que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, mansidão e temperança. Gálatas 5, 22. É o fruto do Espírito. E mediante este fruto, comprovadamente estamos salvos. Olha que coisa linda. Está vendo? E você pode praticar esse fruto à vontade, que contra o fruto do Espírito não tem lei. Você pode praticar à vontade. É o que diz o versículo seguinte. Então, leia Gálatas 5, 22, 23, 24, 25, que você vai ver tudo isso. E Paulo, escrevendo aos Romanos ainda, olha o que ele disse no capítulo 5. O Espírito Santo trabalhando em nossa vida a partir do versículo 3 em diante. Que a tribulação, ela produz a paciência que é a perseverança, né? Produz a experiência produz a esperança, e olha agora, e na esperança não há confusão, sabe por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado em nossos corações, olha aí, o amor de Deus, melhor dizendo, porque na esperança não há confusão, porque o amor de Deus, olha aí, todo o projeto de planejamento e execução de Deus foi derramado em nossos corações, por quem? Pelo Espírito Santo que nos foi dado. Dado por quem? Por Deus Pai, por Deus Filho. Que coisa linda. Então leia João 14, 26, João 15, 26, João 16, 7, João 16, 13 e versículo 16 também. Estas referências, você lendo, você vai entender muito bem e melhor a atuação do Espírito Santo. E por isso, temos que não somente andar pela fé, ter fé, mas total obediência ao Espírito Santo, que nos deu esta fé, que por meio dela ele nos revelou Jesus. Por meio dessa revelação, aceitamos a Jesus. E por esse aceitar, somos hoje salvos, filhos de Deus. Todos os que aceitarem a Jesus tornam-se filhos de Deus. João 1, versículos 11 e 12. Que assim Deus nos abençoe. Vamos à conclusão. Conclusão da lição de número 12. Reiteramos que a redenção é uma obra trinitária, que revela a perfeita unidade e cooperação entre as pessoas divinas. O Filho, embora sendo Deus, submeteu-se ao Pai e agiu no poder do Espírito. Ao contemplarmos essa harmonia divina, somos convidados a uma resposta de fé genuína em Cristo, submissão voluntária à vontade do Pai e obediência perseverante à direção do Espírito Santo
em nosso viver diário. Pastor Mário Souza. Então, nesta conclusão, chegamos à conclusão que o relacionamento entre o Filho e o Espírito Santo foi perfeito. Como também entre o Filho e o Pai. O Pai enviou o Filho. E o Filho obedeceu ao Pai. E se submeteu à capacitação do Espírito, que por sua vez o capacitou e com ele esteve durante toda a sua trajetória aqui nesta vida, nos deixando, por exemplo, e legado, que precisamos fazer como ele fez, obedecer ao Pai e nos submeter ao Espírito Santo, para que ele haja em nossas vidas como agiu na vida de Jesus, Filho de Deus. Fazendo assim, tudo dará certo e, indubitavelmente, chegaremos à glória celestial. E terminando, quero te lembrar e dizer, não falte à escola dominical. Meu Pai celestial, te rendo graças por mais esta lição que acabamos de estudar. Que tudo isto fique bem gravado em nossos corações. Mas não somente isto, Senhor. Que possamos pôr tudo isto em prática. Como Jesus fez, dá-nos graça para que façamos também. Como ele foi obediente a ti e submisso ao Espírito Santo. Que desta mesma forma também possamos ser. Sendo ele Deus e teu Filho, nos deu tal legado, tal ensino, e pôs em nossos corações tal propósito, que possamos também seguir à risca tudo isto, sendo obedientes a ti e também sendo submissos ao Espírito Santo do Senhor. Pai Santo, estenda a tua mão para dar saúde aos doentes, libertando-os de suas enfermidades, como também vem dar solução aos problemas, que são tantos em meio ao teu povo, mas tu és o poderoso Deus, capaz de a todos dar vitória. Tudo isso eu te peço, meu Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. O amor eterno de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, em toda a face da terra espalhado, hoje e sempre. Amém. Amém. Um dia surgiu na terra um homem que, através de um milagre, nasceu de uma virgem e todos perguntavam: quem és tu? Te perguntarão certo dia com ironia atroz. Quem és tu, que até os mortos nos sepulcros ouvem tua voz? A própria morte derrotaste, ó imarcessível luz. Eu sei quem és o Filho de Deus, tu és Jesus. Tu és o último, és o primeiro, e de Judá és o leão audaz. Tu és Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Amor ao pobre homem que sofria muitas opressões.